senhora acha que isso procede? Isso tem fundamento? Nenhum. Isso é uma grande mentira. Olá, senhores, bem-vindo ao canal. Você sabe quem é Nubia Oliver? Grande sucesso? Pra quem não se lembra, ela ficou bastante famosa entre os anos 90 e 2000, aparecia na TV direto, tipo Faustão e Gugu, e hoje em dia, apesar dela não aparecer tanto na TV, eu acho, igual nos velhos tempos, mas mesmo assim, hora ou outra aparece alguma notícia dela e geralmente é voltado pra parte de relacionamento. Ela deu até uma entrevista aí recentemente falando sobre os boys famosos que ela já se relacionou, e dentre esses tá Vampeta, o velho Vamp, o ator Eric Johnson, Edmundo Animal, Alexandre Frota, Luizão, Alex Silva, Djalminha e grande elenco. Ou seja, grande parte desses caras aí que ela se relacionou até hoje foram jogadores de futebol. Tem até um vídeo do velho Vamp contando o dia que ele foi conhecer ela, e para fazer uma média, ele levou ela num restaurante caro e em determinado momento ele começou a pedir uma garrafa de vinho atrás da outra, ficou completamente embriagado e teve que ser carregado embora. Tô brincando. Eu não lembro o final da história, mas provavelmente o velho Vamp não cumpriu com as suas obrigações nesse dia. Mas eu acho que isso aí já faz bastante tempo. Hoje em dia, a Nubia é uma pessoa bastante diferente, só que mais ou menos também. Ela continua falando aí sobre os seus relacionamentos. Nesse vídeo que a gente vai ver agora, ela conta um pouco do relacionamento aberto que ela tem e, pelo jeito, apesar de ser aberto e tudo, mas o negócio não é tão bagunçado igual muitas pessoas pensam, e por incrível que pareça, a grande Nubia Oliver, conforme o passar do tempo, tá se tornando cada vez mais conservadora. A nossa relação é um pouco mais aberta, porém com regras. Não tem essa coisa do Vale Night quinta-feira, que vai lá e pega outra, depois me conta. Não, não é bagunçado desse jeito, não. Aconteceu, se a gente encontrar um casal, e tá todo mundo dos quatro afim, vambora? Vambora. Ah, bom, então assim sim. Vamos se curtir, né? Agora, não, peraí, eu vou te dar o Vale Night pra você ir ali pegar e depois você me conta como foi. Não, não é assim. Não é meio bagunçado desse jeito, não. Não sei, aí eu não acho que não é uma relação... apesar de eu ter essa liberdade de expressão assim, eu ainda fui criada com vó, né? Então tem umas certas... imagino se fosse com outra pessoa, que com vó foi assim, imagina. Exatamente, Se com vó. Quem era a tua vó, Dercy, não? Ai, gente, você sabe que eu falo que a Dercy é uma pessoa que eu quero seguir na minha vida, né? A liberdade que ela teve, Tá aí a Nubia Oliver, grande sucesso dos anos 90, falando que sim, ela tem uma relação aberta, mas calma também, não é bagunçado igual as pessoas pensam. Eu acho que ela quis dizer aí que para o negócio acontecer tem que rolar naturalmente. Se de repente ela e o companheiro dela encontrarem um casal que também tem a mesma disponibilidade, é dentro. Agora, esse negócio do cara dar uma de louco sozinho, sair ensalsichando qualquer pessoa e depois vir contar ainda como é que foi, aí tá de brincadeira. Tá pensando que é o que agora? Porque se for desse jeito, o cara pode começar a sair com várias pessoas sem que a Nubia fique sabendo, e ela tá perdendo a oportunidade de ficar com outros caras também. E isso não é justo. Eu acho que tem que ser assim, se o cara ficar com 10 senhoras fora do casamento, a Nubia também tem o direito de ficar com no mínimo 10 caras também. E talvez ela prefere esse jeito de se relacionar, uma porque um divórcio geralmente é uma coisa desagradável, você tem que dividir os bens, e tudo isso pode ser evitado se os dois combinarem entre si esse negócio de ficarem com outras pessoas. E força guerreira, a Nubia Oliver é uma pessoa experiente, e se hoje em dia ela pensa desse jeito, é porque tanto pra ela quanto pro companheiro dela compensa. E esse negócio aí que a Nubia tá falando, tá ficando bastante comum hoje em dia. Muitas pessoas eu acho que estão fazendo isso ao invés de se divorciar, até porque se for desse jeito aí igual ela falou, os casais se conhecendo antes, o companheiro da Nubia vai saber com quem ela tá se relacionando e a Nubia também. E qual que é a diferença disso de uma traição pura e simples? A diferença é que nesse caso os casais estão cientes de tudo que tá acontecendo e autorizam essa relação extraconjugal, ou seja, a troca de casal pode ser considerada um ato mais conservador do que uma simples traição que ninguém tá sabendo de nada. Pelo que eu entendi é isso, a traição pura e simples, isso assim é uma coisa extremamente negativa, porque você tá enganando a pessoa que você tá se relacionando. Agora, se for com consentimento e o marido autorizar essa troca de casal, isso sim pode ser considerado uma coisa conservadora, porque você tá levando em consideração a opinião do seu companheiro se você pode pular a cerca ou não. Eu acho que para esse negócio funcionar, o casal não pode ser loucamente apaixonado um pelo outro. Talvez o que aconteça seja o seguinte, de repente o casal tá junto ali um tempão, já caiu na rotina
rotina, um já não tem tanta disposição assim pra ter intimidade com o outro e pra dar uma variada no negócio, sem precisar se divorciar. Tem casal que escolhe fazer isso, se relacionar com outras pessoas, mas eu, por exemplo, acho que não conseguiria fazer isso não. Você, além de conhecer o cara que vai ficar com a sua esposa, você ainda tem que autorizar que o negócio aconteça. E se o cara não quiser autorizar, só de raiva, como é que faz? Eu sempre fico com essa dúvida. Imagina só que tem dois casais que querem um ficar com o outro. Pro negócio dar certo de verdade, primeiro, você não pode ser tão apaixonado assim pela sua esposa, né? Tem que ser uma pessoa que já não faz tanta questão assim. E a esposa do cara que você vai se relacionar tem que ser atraente. Porque vai que você libera sua esposa pra ficar com a outra pessoa e a outra pessoa que você vai ficar, você não sente a menor atração. E o mesmo pode acontecer com a esposa também. Vamos supor que beleza, combinou com a esposa ali, troca de casal, não sei o que. Aí chega na hora, a esposa não quer trocar de casal porque ela considera o outro cara um Jurandir, mas o esposo quer ficar com a esposa do outro cara e pra dar certo mesmo de verdade, todo mundo tem que se achar atraente. E isso é difícil de acontecer, eu acho. Talvez seja por isso que nos ambientes que ocorrem essas trocas de casais, eu acho que deve ser um negócio mais escuro, onde não dá pra você ficar avaliando tão bem o VSM da outra pessoa e a galera meio que vai no calor do momento. Tipo assim, o cara já ficou com a minha esposa mesmo, agora eu vou ficar com a esposa de alguém, custe o que custar, nem que for um abraço de merendeira. Creio que é bem mais fácil a esposa se dar bem nesse tipo de ambiente, já pro marido não é a mesma coisa. Se ele não conseguir conquistar a esposa de um cara alheio, ele pode ficar um pouco chateado, né, de ver a esposa curtindo e ele não, e nos piores momentos pode até ter uma crise de ciúme lá no meio e exigir explicações enquanto a esposa tá fazendo o que foi combinado, que era ficar com outro cara. E claro que as pessoas são livres pra fazer esse tipo de coisa, mas não seria muito mais simples deixar quieto esse negócio? Porque você liberar sua esposa pra ficar com outro cara já não deve ser um negócio muito agradável, né? Agora você tem que contar com a sorte ainda e a esposa do outro cara ser alguém que você acha atraente, é praticamente uma loteria. Você nunca sabe se a esposa do cara que quer ficar com a sua esposa vai ser uma pessoa tão atraente quanto a sua esposa é pro cara que vai ficar com ela. E falando desse jeito, parece ser um negócio meio confuso, mas o importante mesmo é que eu respeito aí a opinião das pessoas que gostariam de viver esse tipo de experiência. Eu já não tenho essa vontade justamente por esses fatores que eu acabei de falar, mas grande abraço aí pra Núbia de Oliveira. Dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou das declarações duras de Núbia Oliver e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Chagas Master Jr., marido que aceita abrir o relacionamento achando que vai levar vantagem, mas quando chega na hora de liberar a esposa para outro cara, se arrepende amargamente, desbeiçado bolivariano emocionalmente dos Santos, no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. E caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!